Você já se deparou com essas manchas esbranquiçadas na parede? São as chamadas eflorescências. Mas o que são as eflorescências? Por que elas ocorrem? Como evitar e como corrigir? É o que nós vamos falar em mais esse vídeo aqui do canal. Portanto, eu peço que você fique até o final, que nós vamos falar tudo sobre eflorescência e esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse fenômeno. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo se esse conteúdo te ajuda de alguma forma e vamos lá falar tudo sobre eflorescência. A eflorescência nada mais é do que a cristalização de alguns sais dissolvidos na água. Mas que sais são esses? Bom, existem sais em diferentes locais. Existem sais no solo, existem sais presentes em alguns materiais de construção, como é o caso do sulfato, por exemplo, presente nos tijolos, em alguns materiais em que o composto é o gesso. Os sais também eles podem ser formados a partir de reações com os poluentes atmosféricos, também eles podem ser formados pela atividade biológica dos micro-organismos. Enfim, os sais eles podem vir de bastantes locais. E eles são introduzidos na alvenaria pelo transporte na água. A água que leva esses sais para a alvenaria. Os sais eles podem ser introduzidos na alvenaria até mesmo por um processo de lavagem de maneira incorreta. Existem vários tipos de sais. Existem os carbonatos, existem os sulfatos, existem os cloretos e existem os nitratos. Os que causam mais a eflorescência são os sulfatos. A eflorescência inicialmente é chamada de fluorescência, que nada mais é do que a dissolução desses sais na água dentro da alvenaria, e à medida em que a água dentro dessa alvenaria ela tende a naturalmente evaporar para o lado externo. E à medida com que essa água ela evapora, ela arrasta esses sais dissolvidos e forma uma mancha esbranquiçada no lado externo da parede, que é a chamada eflorescência, que é esse aspecto visual aí da fluorescência. Só que quando essa evaporação de água acontece numa velocidade muito rápida, como é o caso de superfícies mais elevadas da alvenaria, onde recebem uma incidência maior de calor, ou seja, a água ela evapora mais rápido, essa cristalização, essa dissolução, ela acontece também de forma mais rápida. Ela acontece de forma mais rápida antes mesmo de chegar no substrato, antes mesmo de chegar lá do lado de fora da alvenaria. E aí essa cristalização se forma pelo lado de dentro da alvenaria e não lá pelo lado de fora, como a gente vê na eflorescência. E aí quando essa fluorescência ocorre do lado interno da alvenaria, ocorre a chamada subfluorescência, ou também chamada de criptofluorescência, mas é comumente chamada mesmo de subfluorescência, que nada mais é do que a fluorescência do lado interno da alvenaria. Essa subfluorescência ela causa pressões internas elevadas que superam a resistência à tração das argamassas e causam o desplacamento aí, até mesmo o descascamento dos revestimentos argamassados. A eflorescência ela ocorre particularmente devido a 4 condições. A primeira condição é a presença de sais solúveis. E a segunda condição, e não menos importante, é a presença de água, de umidade. Então, sem sais e sem água, não vai haver a dissolução de sais em água, então não vai haver a cristalização, portanto, não vai ocorrer a eflorescência. Um terceiro aspecto é eu ter um substrato poroso, por onde essa água ela vai transportar os meus sais para surgir a eflorescência. Então, se eu não tiver nada poroso, essa água ela não vai percorrer e não vai surgir a manifestação patológica. Em quarto lugar, há uma condição ambientalmente favorável. Então, há condições climáticas, condições de temperatura elevada ou temperatura menos elevada. Esses 4 fatores são importantes para a formação da eflorescência. Para exemplificar isso que eu comentei, vamos dar o exemplo de uma parede que está recebendo umidade ascendente do solo por capilaridade. Essa parede ela tende a ficar mais molhada, com mais concentração de água na parte de baixo dela,
porque a velocidade de percolação da água é maior nas partes mais baixas. À medida em que vai se elevando a parede, à medida em que há uma maior altura dessa parede, a velocidade de percolação dessa água ela vai diminuindo. Então, nos pontos mais altos da parede, a percolação da água já fica com uma velocidade mais lenta. Por isso que a gente tem uma maior concentração de umidade na parte mais próxima do solo. E ali na parte mais próxima do solo, onde a gente tem maior quantidade de água, é mais difícil a gente ver o fenômeno da eflorescência. A eflorescência ela tende a ocorrer em níveis um pouco mais elevados da parede que está recebendo umidade ascendente no caso. Depois eu vou citar outro exemplo. Essa parede que está recebendo umidade ascendente do solo, então, ela vai ocorrer a eflorescência em pontos um pouco mais elevados. Não tão lá em cima, como eu comentei agora há pouco, mas em pontos mais intermediários. Porque ali na parte de baixo forma um véu líquido de água na superfície externa da parede, em que a concentração de água é muito maior do que a concentração de sais. Portanto, não vai haver a cristalização desses sais e, portanto, não vai ocorrer a eflorescência. E também pela evaporação da água, ela ser menor devido àquele véu líquido que eu comentei que ela fica ali sobre a parte externa da parede. Então a evaporação da água é menor, a cristalização também é menor, logo a eflorescência não vai ocorrer nesses pontos mais baixos. Nos pontos mais altos também da alvenaria, onde eu comentei que ocorre a subflorescência, quando a evaporação da água ela é muito rápida, a velocidade de evaporação da água é rápida, então os sais eles cristalizam logo do lado de dentro da alvenaria, ocorre a subflorescência. Não chega a causar manchas brancas do lado externo da parede. E aí fica a eflorescência quando a gente tem sais solúveis intermediários, velocidades de evaporação intermediárias também no meio da parede, onde a gente tem ali a cristalização dos sais dissolvidos na água, uma evaporação intermediária e aí a gente tem a superfície manchada externa pela eflorescência. Mas eu comentei aqui em casos de paredes que possuem umidade ascendente do solo por capilaridade. Mas suponhamos que não exista essa umidade ascendente do solo, que o baldrame ele foi devidamente impermeabilizado, por exemplo, ou que por algum motivo não tem água subindo ali pelas paredes, não existe água por capilaridade. E aí a água, a gente sabe que a água ela está presente em diversas situações. Por exemplo, uma causa muito comum da eflorescência é nós aplicarmos a pintura antes mesmo da cura do reboco, antes mesmo de esperarmos pelo menos 28 dias de cura do reboco para que a gente aplique a tinta. Isso vai fazer com que se tenha água ali naquele substrato, e aquela água naquele substrato, depois que a gente aplica a tinta, a água daquele substrato, ela que vai fazer a dissolução dos sais, e aí por evaporação ela vai causar a eflorescência na superfície pintada. Então está aí a importância de nós aguardarmos pelo menos os 28 dias de cura do reboco para que a gente comece a aplicar a pintura, para que não exista água residual naquele substrato. E essa água residual, eu já comentei que ela vem por capilaridade, agora ela presente ali do processo de cura do reboco e outras fontes de água, de umidade também, que esse substrato ele pode conter, uma falta de impermeabilização daquela parede, também por processo de lavagem incorreta que eu comentei no começo desse vídeo. Tudo isso causa a entrada de água naquela parede, vai haver a presença de água naquela parede e aí contendo sais solúveis, aqueles sais que são mais solúveis em água, vai haver a cristalização deles e a consequente formação da eflorescência. Um outro fator importante também é o grau de solubilidade dos sais. Por exemplo, os carbonatos eles têm uma baixa solubilidade, ou seja, eles precisam de mais água para que eles possam se dissolver e formar a fluorescência. Por isso que
os carbonatos eles tendem a cristalizar mais na proximidade do solo, porque a gente tem uma maior concentração de água. Já existem alguns sais que já possuem uma alta solubilidade na água, como é o caso dos cloretos e dos nitratos. Eles já precisam de uma menor concentração de água para cristalizar, justamente por possuir uma alta solubilidade. Por isso eles vão acontecer um pouco nos pontos mais elevados da alvenaria, em que a gente tem uma menor concentração de água mesmo. Já os sulfatos, eles possuem uma solubilidade intermediária, então não precisa nem de tanta água e nem de pouca água. É aquela eflorescência que vai ocorrer no meio do substrato. A fluorescência que vai ocorrer no intermediário, em que ali a gente tem uma intermediária quantidade de água e também uma solubilidade intermediária também. E a gente vai ter a eflorescência com base nesse aspecto de solubilidade dos sais também. Bom, e como nós impedimos a eflorescência? Bom, nada mais, nada menos do que nós temos que evitar com que a água esteja presente naquele substrato, naquela parede, seja por uma impermeabilização adequada do alicerce da viga baldrame para que não haja água por ascensão capilar, a gente também aguardar pelo menos 28 dias de curas do reboco para que a gente possa aplicar a pintura. Então a pintura ela vai estar aplicada em um substrato seco e não no substrato úmido, propício à formação da eflorescência. Nós fazermos impermeabilização de áreas molhadas para que essa água ela não penetre dentro do substrato e dentre outros motivos, outros fatores que façam com que essa água entre indevidamente ao substrato, que aí eles vão carregar esses sais solúveis, transportar esses sais solúveis para dentro da alvenaria e aí, consequentemente, formando a cristalização desses sais e o surgimento das eflorescências. Mas e a eflorescência já estando na minha parede? Como eu posso resolver? Como eu posso remover essa eflorescência? Bom, isso depende basicamente da natureza do sal, porque eu comentei aqui que existem vários tipos de sais. Existem os carbonatos, existem os sulfatos, os cloretos, os nitratos. Então é importante que nós saibamos qual que é esse sal. Também pode ser que seja recomendado a aplicação à lavagem com ácido muriático, diluído aí em 5 a 10% de água. Para isso, o substrato ele precisa estar totalmente saturado com água, para que se evite a capilaridade do ácido muriático de forma indevida. Então nós fazemos uma saturação de água naquele substrato, uma lavagem com alta pressão de água e depois nós aplicamos o ácido muriático diluído de 5 a 10%. E após isso a gente lava com abundância novamente a água, basicamente repete o mesmo procedimento novamente com água para retirar todo aquele ácido muriático. E eventualmente também pode ser recomendada para neutralizar a superfície acerpentada a adição de fosfato trissódico, 30 gramas de fosfato trissódico para cada litro de água e posteriormente novamente nós lavarmos a superfície com água em abundância. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo e entendido o que é eflorescência, como ela surge, como evitar e também como solucionar a depender do tipo de sal que forma a eflorescência. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @rvconstruções e perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível tanto lá no Spotify como aqui no YouTube. E não se esqueça, em hipótese alguma, de se inscrever aqui em nosso canal, isso é muito importante pra gente. Ativa o sininho aqui também para você receber as notificações, deixa o like aqui no vídeo se esse conteúdo fez sentido para você e nos vemos num próximo conteúdo.